tem uma coisa que me agrada, que é chamar-se Padre Manuel Antunes, porque fui aluno dele, era visita de casa dos meus pais, uma pessoa que conheci muito bem e com quem conversei muitas vezes e que, de certa maneira, funcionava como uma espécie de apaziguador dos conflitos em que a gente se movia na minha família. Portanto, muito bom professor, quer dizer, tudo o que eu sei de História da Cultura Clássica dependia do que ele ensinou, não é? E aprendi muitíssimo com ele. E, portanto, há assim, uma espécie de sabor de estar em família com a atribuição do prémio. Claro que se trata do nome do prémio, não é ele que me atribui o prémio, mas também, por outro lado, tem o significado de uma igreja com quem dialoguei toda a vida, ou representantes, de certa maneira, de uma igreja com quem dialoguei toda a vida, de quem fui tão adepto como fui crítico, acaba por dizer simbolicamente: não estamos zangados contigo. E que é possível o diálogo, não é? Exatamente. Quer dizer, não sei se é tanto, por enquanto é muito com algumas pessoas, mas o prémio, digamos, vem alargar esse âmbito. Não é possível o diálogo com toda a gente. E já falaremos também sobre, enfim, pessoas e pessoas que estão na sua vida. É um prémio de cultura dado ao homem do teatro. Que sinal é este por parte da Igreja Católica também nesta altura? Isso também é engraçado, porque o teatro sempre foi um território muito aqui a religião foi sempre muito avessa, a não ser nas cerimónias mesmo religiosas que integravam os espetáculos, como se sabe pelo Teatro Gil Vicente, por exemplo, que tem tantas peças religiosas que eram integradas em cerimónias religiosas. O caso mais conhecido é o caso do Alto da Alma, que eu tive há poucos anos o prazer de fazer, justamente no momento em que estava a pôr muita coisa em causa e em que me apetecia rever a minha posição perante a Igreja e perante a fé. Dá a ver aquilo com que me preocupei e como é possível relacionar o teatro com a religião. Não é possível deixar de relacionar não só o teatro, mas tudo, no fundo, porque toda a vida das pessoas, quer as pessoas queiram, quer não, dos portugueses e dos europeus, está impregnada de uma civilização que é profundamente cristã e que foi cristã há muitos anos. Portanto, a gente, quer queira, quer não, somos herdeiros ou da doutrina cristã ou da deformação da doutrina cristã, uma reação a ela. Portanto, isso comecei a perceber. E como o teatro é, de facto, uma coisa que lida com a vida, a gente tem que recriar a vida pela experiência que tem, recriar seres humanos em cena, recriar, no caso de textos antigos, épocas que já não são a nossa, etc. Tudo isso me faz pensar muito sobre o que fazemos, como nos organizamos, como nos relacionamos uns com os outros. E quando a gente começa a pensar no teatro dessa maneira, não tem paciência para outras coisas mais superficiais. O melhor passatempo é uma coisa que me chateia. Sim, de facto, uma cultura cristã que nos preenche, e basta nós estarmos aqui no seu escritório de trabalho e são muitos os sinais, são muitos os símbolos dessa cultura cristã. Este espaço mostra também o que foi uma construção de um itinerário de vida, o seu itinerário de vida. Isto é como se fosse uma casa, um quarto de brinquedos. As coisas que estão, não tenho devoção por nenhuma das imagens que aqui estão, aliás, estão muito misturadas. Estão misturadas imagens sacras com imagens completamente profanas. É uma espécie de circo, ou digamos, a minha privada Divina Comédia. Isso mostra que o palco da nossa vida é feito de todos estes elementos? Claro que é. E o que me dá pena é que cada vez tenha menos elementos destes. Porque tudo isto que eu tenho estado a falar são coisas que não estão inseridas no ponto de vista atual em que comanda é o dinheiro, absolutamente, o lucro, em que todas as coisas, as situações são medidas pela sua eficácia, por aquilo que se consegue obter através do que se faz. Quer dizer, nada é generoso em si próprio, nada é para bem, para prazer, para engrandecimento do ser humano. Isto é uma coisa que aprendi com a cultura. Não se pode meter isto na cabeça das pessoas, nem fazer
doutrinação com isto. É uma coisa que as pessoas aprendem a senti-lo quando estão vivendo. E aprendem como? Aprendem pela arte, que no fundo é uma coisa absolutamente fundamental. E que abre muitas portas, e se a gente analisar o que se tem passado ao longo da história, a arte antecipa muita coisa. Antecipa muito a maneira de pensar das pessoas, a maneira como a gente vê os outros e vê a evolução do mundo. Em grande parte são os artistas que abrem portas e que depois as outras pessoas fecham, quando na maior parte dos casos não querem saber, mas que apesar de tudo vai deixando um lastro e vai progredindo.